este copo aqui, né? Como a gente enxerga ele? Ele está cheio ou ele está vazio? Meio cheio ou meio vazio? Assim, eu cheguei agora há pouco da aula e aí me ocorreu, né, com esse período de dias de chuva, tá? Quase com uma semana de muita chuva, e aí me ocorreu, né, um pensamento de esse clima de chuva para alguns atrapalhou, né? Teve pessoas que estão trabalhando na área externa, na rua, bastante dificuldade, ou até impossível, pinturas, enfim, trouxe problemas, digamos assim. Mas para quem está precisando da chuva para a agricultura, ou até mesmo para o consumo, foi uma benção, e é uma benção a chuva. E assim aí me veio na mente também as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, portanto Romanos capítulo 8, versículo 28, onde o apóstolo Paulo escreve assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Então, no começo eu falei se o copo estava meio cheio ou meio vazio. Então, se nós olharmos um copo como este, que está com alguma quantidade de água, na perspectiva de um pessimista, do pessimismo, nós vamos dizer, este copo está vazio, está meio vazio. Se nós olharmos com uma perspectiva otimista, nós vamos ver e perceber que esse copo está meio cheio. E assim, também, essa situação tipo de chuva que eu mencionei antes, tá meio trouxe problemas para num determinado olhar, e num outro olhar ele trouxe uma solução. E aqui o apóstolo Paulo fala que no versículo 28 do capítulo 8 da carta aos Romanos, onde ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus de acordo com o propósito de Deus. E então me ocorreu assim de quando nós passamos por situações difíceis, problemas, ou problemas maiores ou menores, nós devemos entender e perceber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, se nós temos o firme pensamento que Deus está no controle de tudo, que Deus está controlando de todas as coisas, nós podemos ter a certeza, como o apóstolo Paulo teve e escreveu aqui, que todas as coisas, não só uma coisa, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus de acordo com o propósito de Deus. Então, se nós estivermos ou estamos passando por alguma situação que podemos dizer que é uma dificuldade, um problema, seja um problema que, digamos assim, que nós causamos, ou um problema que nós não causamos, mas que está nos afligindo, nós podemos ter a certeza de que este problema, esta situação que nós estamos vivenciando, certamente vai cooperar para o nosso bem. E assim nós podemos também ter a certeza de que não estamos sozinhos nesta situação, nessa luta, se assim for. Nós temos alguém que está do nosso lado, e este alguém não é qualquer um, este alguém é o Senhor Jesus. Ele mesmo, em sua palavra, nos garante: eu estarei convosco todos os dias de sua vida, até o final dos tempos. Então nós podemos ter esta certeza, esta confiança de que o Senhor Jesus está conosco em todos os nossos momentos. Não só em momentos de alegrias, em momentos de felicidade, mas em todos os momentos de nossas vidas. Ele está do nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando e nos encorajando para assim nós estarmos firmes e
como o hino está falando no fundo, nós podemos ter essa confiança de que grandioso é o Senhor Deus. E o Senhor Jesus é a prova máxima dessa grandeza. Ele se entregou por cada um de nós na cruz para nos dar vida eterna e salvação